Seja bem-vindo ao Resenha Livre. Eu sou a Nínive e a partir de hoje estarei com vocês aqui na TV Unifev. E vamos agora ao tema do nosso primeiro programa, o beijo. Beijo roubado, proibido, apaixonado, rejeitado, provocante, sagrado. Pode ser só uma bicota, mas um beijo nunca é só um beijo. Para alguns, nele reside o poder da transformação. Nos contos de fada, um simples beijo faz milagres. Branca de Neve ressuscitou dos mortos. A Bela Adormecida acordou de um sono profundo. Um sapo viscoso virou um príncipe. Na mitologia, Psique é reanimada pelo beijo de Eros, enquanto Narciso, tentando em vão beijar a si mesmo, é condenado por seu excessivo amor próprio. Na vida real, um beijo de mãe, com a sua alquimia mágica, cura cortes e corações partidos. É só dar um beijinho que sara. Enquanto alguns desejam por toda a vida um beijo de amor preso na garganta, outros, em vigília pela madrugada, temem ser beijados pelos lábios gelados da morte. No cinema, os beijos sangrentos de Drácula sugam as almas para o além, enquanto Judas, na Bíblia, com um toque de lábios, selou a maior traição da humanidade. Alguns beijos secretos se escondem no escuro do mundo, enquanto outros são esperados, vistos e comentados pela nação inteira, como o beijo gay de Félix e Nico. Hoje os beijos não são mais roubados de donzelas recatadas, nem conquistados em duelos sangrentos entre heróis e dragões. Agora podem ser comprados em barracas juninas por apenas R$1. O anticlímax romântico está por todo o Brasil, com os beijos em série, em fila e aos triplos, trocados por estranhos nas micaretas. Até aí, nada de novo, se comparados aos bacanais da Grécia Antiga, em que todo mundo beijava todo mundo. Novidade mesmo no campo das bicotas é a súbita ascensão do beijo-desprezo, conhecido e cantado como beijinho no ombro só para as invejosas de plantão. O fato é que a vida fica muito mais fácil se a gente sabe onde estão os beijos de que precisamos. 2, 2.5, 3. E o programa Resenha Livre dessa semana recebe a professora Ana Paula Castilho Serafim, que é dentista e é professora dos cursos da saúde da Unifev. Recebemos também o professor Pércio, que é professor do Colégio Unifev. É filósofo, né, Pércio? Sim, formação. Pós-graduado e mestre em crítica literária pela PUC de São Paulo. E o professor Felipe, também professor da Unifev, do curso de Psicologia, né? Sim, mestrando em Psicologia Experimental pela USP. Isso. É um prazer receber vocês. E eu vou começar perguntando se todo mundo aqui lembra como foi o primeiro beijo. Eu acho que é impossível não lembrar o primeiro beijo. Porque no primeiro beijo, independente do que você está sentindo, tanto você gosta do menino, da menina, você está mais preocupado, na minha opinião, em descobrir tudo que está acontecendo. A performance. Você sendo todos os seus sentidos ali, o tato, o paladar, o olfato, eles estão direcionados para você descobrir o que é aquilo. O que você tem que fazer, que movimento você tem que fazer, uma coisa mais relacionada, eu acho, à fisiologia. Eu lembro quando a gente é jovem, começa a paquerar, sempre sai de casa com uma pastilha, né? Porque você nunca sabe quando pode surgir a oportunidade de uma bitoca, né? E isso não é só de quando a gente era jovem, viu, Dani? Porque a molecada hoje ainda tem, né? Quem é BV, quem é BVL. Então o beijo, ele tem todo esse, né? Na internet tem sites que ensinam a beijar, né? Beijo para beijar de língua, como é que você faz performance do beijo. Simulação, tem vários sites. Fazendo a pesquisa para o programa, eu percebi. Pode ser feito, né? Mas isso que a Ana Paula falou é bem interessante, porque é uma situação bastante complexa e eu acho que tem bastante coisa envolvida, né, nesse momento. Né? Tem a questão fisiológica, mas tem toda uma ansiedade da situação, de como vai ser,
uma expectativa de desempenho. Então tem muitas questões envolvidas aí no primeiro beijo, e acho que isso também torna um momento certamente inesquecível. Né, e eu acho que todo mundo faz aquele ensaio, né, de beijar a mão, de beijar o gelo, beijar no espelho. Eu acho que é uma prática bem comum, sim. É verdade. Ana Paula, mas a propósito do bafo, como é que a pessoa faz para saber se ela está com um mau hálito? Então, eu acho que a melhor coisa é a pessoa pedir assim ajuda para a mãe, para colega, para irmão, para saber. Porque o que acontece? O nosso olfato costuma muito rápido. Então, para a gente perceber um cheiro que já fica há um tempo ali, fica difícil. E esses negócios de, quer dizer que a pessoa não percebe que ela mesma é fedida. Difícil, né? Porque a nossa sensibilidade olfativa se acostuma. Então ela não percebe. Aquele negócio de lamber a mão e depois cheirar, enfiar o dedo na garganta e cheirar, não é seguro. O negócio de lamber a mão, a saliva também, quando ela entra em contato com o ar, ela também produz um odor que não necessariamente é aquele do mau hálito. Esse negócio de enfiar o dedo na garganta até tem uma razão de ser, né? Porque, na verdade, o mau hálito, ele vem mesmo da língua. 80%, 90% dos casos vem dessa parte posterior da língua. Então não adianta escovar o dente. Tem que escovar a língua. Tem que escovar o dente também, mas também não pode esquecer da língua. O dente não é o principal culpado, então. Não é a língua. Mas sabe que eu acho que a pessoa, quando está sem comer, é que o bafo fica pior. Então tem também esse modelo de bafo. Tem vários modelos de bafo, né? Não é uma coisa assim única. Tem o bafo, assim, da gengiva inflamada. Tem o bafo da língua que não escovou, que negócio forma aquela placa, né? Que a gente fala essa burra. Tem o bafo que vem, assim, da pessoa de estômago vazio. É muito difícil quando você está paquerando uma pessoa, você percebe que ela está com bafo e você dá um toque, sem ofender, sem magoar, né? Eu acho que é meio broxante o bafo, hein? Me dê um conselho de psicólogo. Como é que você fala para a pessoa que você tá afim, que ela tá você tem bafo, que ela tem bafo. Olha, essa é uma situação bastante difícil, né? Porque tudo depende do envolvimento que você tem com a pessoa, da intimidade, né? Eu acho que sim, como você perguntou, para você falar isso para uma pessoa que você tá afim, eu acho que é um primeiro passo errado, para não dar certo. Ou você encara dessa mesma forma, ou você simplesmente deixa de estar afim. Porque assim, quando a pessoa tem algum defeito, você apaga a luz e dá tudo certo, mas quando é bafo é difícil, né? Porque não tem como você isolar aquele problema. Eu acho que é mais difícil, mas aí eu acho que se é uma questão assim, uma pessoa que está afim, ou um primeiro beijo com essa pessoa, eu acho que a única saída é encarar. Até porque se é a primeira vez com a pessoa, tem todo um outro, e se é uma pessoa que você está afim, acho que tem toda uma outra situação, um envolvimento que às vezes você até consegue passar por... Então, nesse caso, você não fala nada. Eu acho que seria melhor não falar nada, porque se você falar... É um duro golpe na autoestima também da pessoa, é um duro golpe na autoestima e também imagina você fala isso na hora, acaba o clima de beijo, acaba o clima de qualquer coisa. Mas mesmo depois é melhor não tocar nesse assunto. Eu acho que um pouco de intimidade é necessário para esse tipo de assunto. Ana Paula, mas acho que é melhor. O bafo... Tem conserto? Tem conserto. Se a pessoa escovar a língua... Mas tem conserto de verdade? Porque tem umas coisas que a gente vê na revista, mas que quando você faz não funciona. Eu conheço uma pessoa que já tinha feito de tudo. Então, mas são poucas as pessoas. Tem um negócio que até chama síndrome do peixe podre. Olha a judiação. É uma coisa que vem assim do fígado. Ana, quer dizer que aquela coisa de que tem gente com bafo não aceita bala de menta é verdadeiro. Mesmo não sendo verdadeira, se o cara aceitar também... Não adianta, bala de menta mistura, fica mistura, pior. Né? Isso daí é que nem se passar desodorante quando você tá suado, né? Não é? Eu acho que você tem que limpar mesmo, tem jeito, você tem que limpar. Agora, Felipe, me fala, como é que... Não tem negócio de química do beijo? Tem isso, não tem? Química... Como que dá química se a pessoa tem bafo? Eu acho que da química comprometida, essa tal da química do beijo com bafo é difícil. Mas tudo depende do grau de interesse que você tem no momento, do grau de envolvimento que tem, como que está essa relação, né? Eu acho que tem sim algumas situações em que talvez dê para atentar para outros detalhes, outros fatores e deixar quieto um pouco essa... E talvez passar por cima dessa... Você der um raspador lingual pra pessoa, acabou com tudo. Aí acho que acabou. É uma maneira sutil de você resolver esse problema, né? Você fala pra pessoa... Vi isso aqui na frente de você. Pércio, me fala uma coisa. Quem foi que inventou o beijo? Então, Nínive, é muito difícil a gente saber quem inventou. Várias civilizações praticam esse tipo de ato como ritual, como cerimonial, como... demonstrativo afetivo.
Os índios aqui no Brasil com muito menos reserva, com muito mais reserva, desculpe. Os asiáticos com muito mais reserva, mas é uma prática mundial. Basicamente a história do beijo, ou a tradição do beijo, ou o surgimento do beijo na história, é muito difícil de você realmente cravar uma data, cravar uma civilização, cravar um povo responsável por isso. Mas há vários pesquisadores, há vários primatólogos, há vários estudiosos, que eles calculam que o beijo seja pelo menos para o pessoal da ciência etológica, da ciência naturalista, eles acham que o beijo seria, digamos assim, uma fase evolutiva do ser humano. Ele seria digamos assim, uma evolução daquelas carícias que ocorriam entre os primatas, aquelas fases que antecediam, digamos assim, uma relação sexual entre os primatas, e esses animais eles se acariciavam mordiscando. O beijo talvez fosse uma evolução disso aí. Em vez de os animais se morderem, eles passaram uma mordidinha mais leve e acabou virando um beijo. Exatamente. Em vez de se beliscar, em vez de mordiscar, eles faziam isso. Faz sentido, porque também quando a gente beija, a gente dá umas mordidinhas. Então, nós não perdemos isso, seja qual a explicação que a gente dê, pelo menos algumas pessoas, têm esse costume de morder, né? Nesse sentido, o beijo estaria ligado à sexualidade e à reprodução. Pode estar também, porque tem muitas explicações a respeito disso, né? Inclusive explicações religiosas, né? O beijo, ele é simbólico, ele não é como a gente disse, é muito difícil você explicar essa questão do beijo. O beijo é um ósculo, o beijo ele é um fator de aproximação, ele é um fator de comprimento, ele é glandular, ele é epidêmico, ele é salivar, ele é transmissor de emoções. É uma linguagem também? É uma linguagem, ele é informativo, ele demonstra muitas coisas. O beijo da mãe com o filho é um sinal de amor, o beijo de um súdito para um rei. Nós tivemos aqui no Brasil, era muito comum, né? Você sabe, aquele ritual de beijamão que existia na família Bragança, na dinastia Bragança, que é importado de Portugal, mas é muito anterior. Henri Pirenne, que é talvez um dos maiores historiadores da Idade Medieval, o Jacques Le Goff, ele fala que quando você instituir um feudo, um benefício, havia algumas fases ritualísticas assim. Então havia um homem se doava ao outro homem, era o ritual da homenagem, né? Havia uma homenagem aí ela é medieval, tá certo? E ela quer dizer que um homem estava se propondo a ajudar um outro homem. E esse homem que estava se propondo a ajudar outro homem era um cavaleiro que tinha um exército com ele. E estava se oferecendo para um homem que tinha muitas terras. Esse homem que tinha muitas terras aceitava essa proposta. E esse homem fazia um juramento de fidelidade, né? E uma das fases, além do juramento de fidelidade, uma das fases desse ritual, segundo Pirenne, é justamente um beijo. Então, o beijo não é apenas uma relação... Como se fosse a assinatura do pacto. Aí entra aquela coisa de ser uma marca, né? É um pacto, é um selo, né? Daí que vem a expressão selinho, selo. Na realidade, isso é um selo, é uma chancela, como se fosse real mesmo, que a família Bragança acaba adotando também, mas isso era uma prática medieval anterior à formação das monarquias absolutistas, como a Bragança, como a Bourbon, como a Stuart, como a Windsor, etc. e tal. É interessante essa questão que o Pércio está colocando aí, porque tem um fator cultural muito, muito forte no beijo, né? Em relação ao comportamento, se você for pensar, nós brasileiros, a gente tem um hábito muito frequente de beijar com muita facilidade. Por exemplo, ontem mesmo eu vi uma reportagem sobre a Copa, o pessoal lá em São Paulo, na Vila Madalena, e um estrangeiro falando, acho que eu beijei 10, 15 já. Isso no período de um jogo ali, né? Mas eu tenho relatos de amigos que moraram fora, passaram algum tempo fora, e em outros países, em vários outros países, há um hábito seguinte, é mais fácil fazer o sexo do que sair para balada e beijar. Porque eles consideram que o beijo ele é mais íntimo que o sexo.
Né? E pra gente é mais o contrário. A gente começa pelo beijo e depois, se rolar, se der certo, aí a gente vai pro sexo. Mas o beijo é mais íntimo mesmo do que o sexo, porque a boca é uma área muito privilegiada. Se você estiver com a mão suja, você coloca em qualquer lugar, mas você não coloca na boca. Aham, É uma área protegida, né? Mas você vê como que a cultura é capaz de modificar até isso daí, né? Pra gente, por exemplo, é mais intimidade fazer o sexo do que o beijo. Até porque o rapaz lá que beijou 10, 15 ontem, que ele falou na reportagem, ele não fez sexo com essas 10, 15 pessoas, mas ele beijou todas elas, né? Esse negócio das micaretas que todo mundo beija todo mundo, eu acho que isso é uma bestialidade, é uma banalização. Eu não vejo em que pode ser agradável você ficar trocando saliva com aquele monte de desconhecido. Tem estudos importantes sobre isso. Uma grande antropóloga americana chamada Margaret Mead, ela participou de um estudo a respeito de fases para você chegar a um casamento, para você chegar a um encontro duradouro. Uma dessas fases é o beijo, né? Em algumas civilizações, você chega, como o Felipe falou, bem mais rápido no beijo. Vocês falaram da micareta, na micareta o pessoal já chega, não troca nome. Não precisa saber o nome. Não precisa saber o nome, né? Pelo menos os relatos que a gente ouve aí da turma que frequenta bastante, né? Nas baladas, na night e tal. E para você chegar realmente a consumar um casamento, a Mead, ela fez uma pesquisa junto com grandes antropólogos, e eles verificaram que em civilizações como a norte-americana, que é das Américas, e a inglesa, por exemplo, que são parecidas, pelo menos etimologicamente, eles têm uma diferença muito grande. Então são muitas fases. O americano, na pesquisa que eles fizeram, o beijo seria a 5ª fase. Troca-se nome, troca-se olhar antes. E aí veio o beijo. Na micareta, a gente brasileiro consegue subverter tudo isso, nosso jeito brasileiro, né? Como dizia o Darcy Ribeiro, nossa brasilidade. A nossa ninguém-dade do Darcy já subverte tudo isso aí, né? O caráter do povo brasileiro meio macunaímico, assim, ele vai subverter tudo isso aí e vai adiantar as coisas. A Mead, ela fala que esse processo de você avançar essas etapas causa uma instabilidade muito grande. É o que você falou, essa bestialidade talvez seja assim, ela represente que você não... De repente isso pode até gerar um filho mais tarde, mas faltará um acompanhamento, faltará, digamos assim, uma retaguarda de casa, de um pai, de um lar, de uma afetividade muito mais elaborada. E mesmo a emoção, né? Porque eu acho que o beijo antes, toda essa parte que você falou de troca telefone, troca olhar, troca nome, e aí a hora que chega no beijo tem toda aquela emoção. Essa coisa assim, que nem conhece, já vai beijando, eu acho que perde essa emoção de tudo isso. Porque o mais gostoso do beijo é a expectativa, né? O primeiro beijo, né? Por que o primeiro beijo ele é tão melhor que os outros, né? Ou pelo menos a gente se lembra mais, né? Mas acho que não, mas eu não tem digo assim, só o primeiro beijo da sua vida. Eu digo, o primeiro beijo que você dá em cada pessoa, ele é muito mais emocionante do que os beijos subsequentes. Você tem toda uma questão de que você está privado daquilo, né? Você não sabe como que é aquilo, né? E depois que você sabe, já se realizou. Já não tem mais expectativa. Não tem mais a idealidade. Ou foi cumprida a expectativa, ou você descobriu uma outra possibilidade, descobriu um outro sentimento, uma outra sensação, né? Mas antes sempre a questão da ansiedade e você ficar pensando em como que vai ser o momento, né? Gente, o papo está super legal, mas nós vamos fazer uma pequena pausa.